O próximo livro é Jorge Amado, Terras do Sem Fim. Bom, esse livro, se você já me acompanha aqui, você sabe que eu não costumo ler muito literatura. Estou cada vez mais lendo por agora. Costumo ler livro muito técnico. Eu achava que talvez não fosse acrescentar tanto a literatura, mas leio do engano, né? É claro que acrescenta bastante, até por isso é uma literatura clássica, até por isso muitas das obras existem há mais de 50 anos, de 100 anos, são o que eu chamo de best-sellers para sempre. Jorge Amado é conhecido, com certeza você sabe quem é Jorge Amado, com certeza você conhece alguma obra de Jorge Amado. Quando você está na escola, muito provavelmente você teve que ler algum livro de Jorge Amado. Pois bem, então essa parte eu não vou apresentar. Eu trouxe algumas divagações aqui em relação ao livro Terras do Sem Fim. Só te peço antes, já conhece o canal, você se inscreve, ativa o sininho, aperta o botão de curtir. Qualquer coisa, deixe seu comentário para o próximo livro. Bom, a primeira divagação foi O Mundo Sempre Foi dos Corajosos. Eu sempre pergunto aqui, quem sofre mais risco? Quem tem mais risco? Um CLT ou um empresário? Com certeza, o empresário. O empresário tem um risco trabalhista, tem um risco tributário, tem um risco do negócio dar certo ou não. No entanto, existe um prêmio para um risco. Sempre existiu, tanto para alguma atitude, como também investimentos financeiros na vida de forma geral. Se você se arrisca mais, tem dois caminhos. Você pode acabar fracassando muito, ou você pode acabar tendo sucesso. Algumas das atitudes, logo no início do livro, de alguns personagens, são atitudes inconcebíveis, inimagináveis, hoje em dia, principalmente para uma geração que tem receio de opinar. Imagine você entrar em um barco de madeira. Você não conhece ninguém da embarcação, você não conhece ninguém. Você irá ficar longe de sua família 1, 2, 3 anos, quem sabe. Você irá para uma terra que você nem sabe exatamente onde é. Essa terra é extremamente perigosa. Essa terra, você irá trabalhar com alguma coisa que você ainda não sabe o que é. Você iria. Essa atitude corajosa, por alguns, naquela época do cacau, naquela época, indo para Ilhéus, verdade que Ilhéus, o cacau, em um certo período da história, acabou sendo um imã dos aventureiros. Algumas pessoas, quando leram a notícia nos jornais que as riquezas do cacau, as riquezas de Ilhéus são muito abundantes, você pisa e parece que dinheiro jorra aos céus. Algumas pessoas foram e ficaram ricas. Outras pessoas, elas foram e tiveram problemas graves. Morreram. Porque era uma terra muito perigosa. Outras pessoas acabaram ficando somente na notícia. Leram, ignoraram e seguiram a vida. O ponto é, muitas das vezes você terá que observar o entorno para poder aproveitar as oportunidades. E muitas das vezes, a depender do que você almeja para a sua vida, você terá que se arriscar mais. Não tem problema nenhum você se arriscar o mínimo. Mas saiba que todo risco tem um prêmio. Isso vai depender se isso está condizente com sua visão de mundo ou não. E sempre leve em consideração os perigos, ok? Talvez, de fato, ir para um local muito perigoso talvez não seja a melhor opção na sua vida. Bom, a segunda divagação é justiça da vida real. Justiça da vida real. A bolha da classe média alta, dos ricos, às vezes não percebe que a força predominante ao longo de toda a história sempre foi e ainda é a força da ameaça. A força do poder. Mas que poder é esse? Você está num bar, começa uma discussão com uma pessoa. Você acha mesmo que se você levantar o braço e falar, vou te processar, você acha que a briga irá cessar naquele instante? Não irá. A briga irá acontecer. Ouça com atenção. Ouça com atenção. O traficante, ele só manda na favela por um grande motivo. Porque ele tem a força da coerção. Ao longo da história, você vê inúmeros casos de homens mandando em mulheres
não se engane, não é porque o homem é mais inteligente ou mais estratégico do que a mulher. Principalmente quando a gente olha para tempos mais atrás, que a força era mais predominante, força física. E, sim, o motivo é porque o homem, via de regra, tem mais força física do que a mulher. O homem, via de regra, é mais agressivo. Então, imagine 1000 anos antes de Cristo, vai existir uma briga entre homem e mulher dentro de uma casa. Quem você acha que irá ganhar? Entende? A força física, a força de coerção. Você tem 1,60 m, você vai pensar 2 vezes de brincar com uma pessoa que tem 1,90 m. Isso é normal. Isso é normal. Antigamente, essa justiça que as pessoas comentam, que não é justo, né? Não é justo alguém mandar em você somente porque é mais forte. Não é justo o traficante mandar em você porque ele tem uma arma. Isso não é justo. Mas essa justiça real, antigamente, era a regra. A regra. Em uma passagem do livro, o negro Damião está atrás de uma moita, atrás de uma árvore, aguardando passar o firmo para poder atirar no firmo. Isso porque Damião é policial? Não. Isso porque o firmo acabou cometendo um grande crime, fez uma merda? Também não. A verdade é que o firmo negou vender sua terra para o coronel Senhor Badaró. Então o Senhor Badaró invocou como punição a justiça dos homens daquela época e solicitou que seu jagunço, o negro Damião, atirasse no firmo. Com suas devidas nuances, a gente não pode fazer um paralelo para alguns estados, algumas cidades, alguns bairros que existem no Brasil, em que a força física, a força de coerção é a que manda, que ainda existe essa justiça, que na verdade essa injustiça. Será que nas casas de algumas pessoas não existe essa injustiça? Com certeza existe. Infelizmente é um livro de época que acaba tratando de uma coisa que não é tão de época assim. Pois bem, vamos para o próximo, o Armazém, que é bem interessante também. A terceira divagação é que na época que é contado o livro, a escravidão já acabou. Certo? Só aproveitando, antes de eu falar da terceira divagação, o próximo livro que eu vou participar, fala do canal, é esse aqui. O Homem que Comprou o Tempo, Princípios Milenares sobre Dinheiro e a Construção da Riqueza. Então, se você quiser olhar sobre esse livro, esse será o próximo vídeo. Tudo bem? E se você não curtiu e se inscreveu ainda no vídeo, essa é a oportunidade. Deixe também nos seus comentários o próximo livro para ser como opção de eu ler. Tem também na descrição um link de Instagram, link de Amazon, de alguns livros, tem link também de outros canais aqui do YouTube. Bom, na época que foi contado o livro, a escravidão já acabou, mas será que isso realmente é verdade? Os trabalhadores viviam numa situação de escravidão. Por quê? Porque os trabalhadores iam para a roça, você já deve ter ouvido falar isso, algum avô seu trabalhar, e tinha um armazém. olha que situação. Tinha um armazém nessa roça. Eles precisavam comprar os itens para poder trabalhar. Então você vai trabalhar e você precisa comprar a sua ferramenta de trabalho, totalmente fora do padrão. Esse armazém, como as fazendas eram muito grandes, também vendiam comida. Esse armazém também vendia remédios. Até aí, um pouco normal, um pouco estranho. No entanto, o que gera essa caracterização que sim, existia uma escravidão, um trabalho análogo à escravidão, é o fato que esse armazém meio que criava uma necessidade para que as pessoas consumissem os produtos de lá. Além do mais, os produtos eram superfaturados. E você estimulava que as pessoas comprassem lá. Por que você não vai comprar no Coronel e vai comprar lá fora? Lá fora porque você vai. Você tem que trabalhar aqui. Entende? No final do mês, as pessoas gastavam mais no armazém
do que ganhavam de dinheiro. Era normal comprar os itens e para você poder pagar esses próprios itens para poder trabalhar, você precisava de 10 meses. Um payout, né? O famoso payout do mercado financeiro, precisava de 10 meses, 8 meses. Ao longo do tempo, você teve que consumir remédio, comida, roupa. Quando você vai ver, quando você acaba de pagar os equipamentos de trabalho, você tem que pagar os outros itens que você consumiu. Você fica preso à terra para sempre. Para sempre. E você ainda dá a oportunidade do coronel, quando da morte de algum jagunço, quando da morte de algum trabalhador, ele falar erroneamente que ele foi benevolente e não irá cobrar a dívida existente da família daquele trabalhador. Olha que homem honrado é esse coronel. O próximo divagação é 4. A moralidade nunca foi uma regra. Muitas das vezes, quando pensamos no passado, pensamos que era uma época que tinha muito menos problemas, que era uma época da moralidade. Aquela frase icônica, sempre existem, sempre existirão, sempre existirá, sempre problemas existirão. Os problemas sempre estarão lá. É errado você pensar que a pessoa, por estar em outra situação, ela tem menos problemas do que você. Não é tão bem assim. Nem sempre é assim. É quando uma pessoa pobre, que não tem dinheiro, olha para uma pessoa rica e pensa, essa pessoa rica não tem nenhum problema. Na verdade, essa pessoa rica pode estar com uma depressão aguda. Essa pessoa rica pode ter mais dívidas do que você imagina. Essa pessoa rica pode estar em luto com a morte de algum parente. Quem é mais rico nesse momento? É quem está de luto ou quem não está de luto? Entende? O ponto é que os problemas sempre existem, existirão. Ponto. Sabendo disso, a moralidade, muitas das vezes, também é vista de forma errada, em que as pessoas antigamente eram mais morais. Não é também assim. De fato, as religiões, elas antigamente ficavam muito mais juntas no nosso dia a dia. E muitas dessas religiões estavam consoantes de acordo a certos quesitos morais que nós temos. A questão é que muitos dos quesitos morais que nós temos, elas foram criadas, moldadas ou transformadas pelas religiões. Tudo bem? Até aí, tudo bem. Bom, no entanto, antigamente a imoralidade era quase que uma regra também. Mas, antigamente, existia uma vestimenta, você era imoral, mas a sua vestimenta era de moral. Um pouco diferente hoje em dia, que ficou algo mais à vista. As pessoas simplesmente são imorais e ponto final, e é isso, e acabou. No passado, as pessoas tentavam, pelo menos, a face enganar. Pelo menos as roupas que elas vão utilizar no dia a dia, acabar enganando os outros, para que elas pareçam pessoas morais. Infelizmente, isso me doeu bastante. Eu acabei tocando isso ao longo do livro. Será que a moralidade é uma regra? Ou é a imoralidade que é uma regra? Eu recomendo que você sempre seja moral. Independentemente se é uma regra ou não. A probabilidade é que você irá colher muito mais benefícios disso. E ou você estará dentro da regra, ou você será uma boa exceção. Quinta divagação, dinheiro é o brio do adulto. Grande frase, mas sim, grande frase mesmo. Realmente o brio do adulto é o dinheiro. Não adianta tentar levantar outras vontades. A verdade é que o brio do adulto é o dinheiro. Sem o dinheiro, quando você é adulto, você não consegue fazer as coisas. Você não consegue comprar um livro sem dinheiro. Você não consegue pagar sua conta de água, de luz. Você não consegue ter energia elétrica sem dinheiro. Você não consegue beber água potável sem dinheiro. Você não consegue ter roupas sem dinheiro. Você não consegue fazer nada sem dinheiro. Essa é a grande verdade. Óbvio que, por mais que o brio do adulto seja o dinheiro, porque com o dinheiro ele irá comprar inúmeras
facilidades, não significa que ele será feliz. Dinheiro traz facilidades e não felicidade necessariamente, não confunda. E é óbvio que quando você vai colocar na balança uma doença terminal versus ter dinheiro, é óbvio que você não irá não ter dinheiro. É óbvio que você irá optar por não ter dinheiro e não ter a doença. Eu prefiro ser saudável e não ter dinheiro do que não ter saúde e ter dinheiro. Isso aí é óbvio, ok? Mas o brio, o que o ser humano costuma parar e focar bastante? Muito mais a questão do dinheiro. Dinheiro não é tudo, mas é bastante coisa. Essa é a questão. Dinheiro não é tudo, mas é bastante coisa. A ciência de divagação é quem é o dono. Eu fiquei impressionado como as terras eram direcionadas antigamente, sendo usado muito mais o poder do que qualquer outra coisa. Você poderia ter uma terra por 3, 4, 5 gerações, mas poderia chegar um coronel, que nem isso aconteceu bastante, ali em Ilhéus, por exemplo. Existia uma mata, essa mata tinha 7 a 3 famílias dentro dessa mata, por gerações. Mas, se eu derrubasse essa mata e fosse plantar cacau, eu ficaria muito mais rico do que eu sou. Bom, eu vou tentar comprar essas terras. As pessoas lá não me venderam as terras. O que é que eu vou fazer? Eu vou domar essas terras. Essas terras muitas das vezes eram tomadas na força, outras das vezes eram tomadas legalmente. Olha que coisa. Quando eu digo legalmente, porque os grandes coronéis contratavam advogados para esses advogados observarem alguma brecha na justiça, às vezes precisando comprar algum cartório ou não, para que de fato eles fossem, de um dia para o outro, donos das terras. Isso é muito injusto. Muito injusto. É que nem você tem uma casa, ou você tem um escritório, e alguém bate na sua porta, ó, você quer vender? Você fala, não. Você fala, não, tudo bem. A pessoa volta depois de um mês e fala assim, olha, eu sou dono. Quem disse? Esse documento aqui da justiça. Eu sou dono, bora, sai. Não quer sair? Vai trabalhar para mim. Você automaticamente virou meu funcionário. Ou você sai da minha terra. Isso é injusto. Isso acontecia bastante antigamente. O livro, ele acaba tratando um pouco dessa história, daquele período que as pessoas iam para Ilhéus. Você pode pensar também quando as pessoas iam para plantar algodão ou qualquer coisa nesse sentido, mas quando as pessoas iam para Ilhéus, estavam indo para Ilhéus para poder plantar cacau. A riqueza do cacau, em um certo período, acabou levando inúmeras pessoas a se aventurar. Mas existia muito conflito. Eram terras sem leis, eram terras que existiam alguns coronéis e eles brigavam entre si para saber quem iria mandar. Bom, essas foram as divagações. Essa divagação, obviamente, isso é extremamente injusto. Isso pode acontecer ainda atualmente, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, no interior isso ainda acontece. Eu vou pedir para que você veja esse outro vídeo aqui. É um vídeo de outro canal que eu tenho, que eu falo, ou eu não sei qual vídeo eu vou deixar, sobre investimentos financeiros, ou algo mais voltado a aprendizado pessoal. Pois bem, quando que você veja esse vídeo, ou se não algum outro vídeo aqui do canal, de algum outro livro. Bom, o meu nome é Osmar Tanajura, e eu te vejo daqui a pouco.